Beleza, vamos falar do que todo mundo quer falar, que o pessoal bateu a meta, o pessoal tá agoniado, e eu não tô tão agoniado não, porque a gente não tem muita novidade para trazer sobre esse assunto, mas a gente vai falar sobre. Primeiro, como é que anda a gestão de dívida no Bahia? Né? A gente sabe que tem que o Bahia, não sei se os meus números estão atualizados, tá? Mas o Bahia tinha em cerca, eu acho que esse ano, cerca de 256, 260 mil, 260 milhões em dívida, né? Que é uma dívida que não é uma dívida exorbitante. Para mim, que eu não tenho R$ 1 no bolso, é uma dívida exorbitante. Mas 260 milhões para o clube de futebol, com meia dúzia de vendas, eu acho que a gente consegue resolver isso. E como é que anda essa gestão para esse começo de processo para o City? Como é que isso está funcionando? A gente já vai começar a entrar no assunto SAF, eu sei, entendam. Deixa eu explicar uma coisa para o meu chat. Já chegou mais um superchat aqui, muito obrigado. O assunto SAF, ele é tratado com a cláusula de uma cláusula confidencial do clube. Eu nunca sei falar essa meleca de palavra. Confidencialidade. Confidencialidade pelo clube. Não pode se abrir muito. A gente já sabe coisas, entre aspas, até demais, e eu vou lhe questionar algumas coisas até que tem saído ultimamente aí nas mídias alternativas, que a gente até trouxe como enquanto notícia, você vai me dizer se é verdade ou não. Mas assim, a gente sabe, e a gente ouviu Guilherme falar, inclusive na Assembleia de Sócios, sobre o modelo que que a diretoria considera ideal para a SAF, que é um modelo onde o grupo, né? Eu vou respeitar a cláusula e não vou dizer que é o grupo, que todo mundo já sabe qual é. A camisa a da linha nova até tá muito bonita, né? Similar à do grupo. Traz uma cláusula que o grupo que entre salde as dívidas, o passivo de dívidas que o Bahia tem, traga a expertise e o investimento no futebol e não nos deixe com dívidas futuras, né? Eu ouvi Guilherme falando sobre isso na Assembleia. No evento da Selen, ele também teve, a Selen ou a Selen aí, eu não sei como é que pronuncia, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com ele, e ele falou a respeito disso abertamente, não de dizer o que era, mas dizendo assim, ó, que quer uma segurança financeira. E aí eu penso, os modelos de SAF que foram adotados, que a gente conhece, Botafogo, Cruzeiro e Vasco, todos eles foi com aporte financeiro e esquecimento de dívida passadas, e com uma dívida, entre aspas, começando a fazer uma dívida futura. O Cruzeiro, inclusive, várias notícias de que Ronaldo estaria querendo romper o contrato todo o tempo todo. Como é que está essa gestão de dívida do Bahia e como é que isso é visto com relação à SAF? Eu sei que você não vai poder dar muitos detalhes sobre a SAF, mas eu sei que você vai falar sobre isso. Bom, vamos lá. De fato, o Bahia tem uma dívida aí que hoje gira em torno de 250 milhões de reais. É o levantamento mais atualizado que nós temos, né? Uma dívida que se divide aí entre dívida fiscal, dívida trabalhista, dívida cível e dívida da pandemia, como a gente chama, né? Que foi o saldo de compromissos que nós não conseguimos honrar por conta da forte queda de receita decorrente da pandemia. Tudo isso somado dá uma dívida aí de 250 milhões aproximadamente, lembrando que o Bahia é um clube auditado há 8 anos e que tem seus números, muita confiança nos seus números, né? De fato, o cenário que nós desenhamos para uma possível adesão do Bahia a um processo de SAF é um cenário que passe necessariamente pela quitação integral das dívidas do clube num curto espaço de tempo, né? Claro que isso não se dá numa sentada com um cheque aqui, toma aqui, tá quitado, tem um processo que precisa ser desenvolvido para quitação integral dessa dívida, mas é uma condição, tendo em vista que, como você bem pontuou, é uma dívida que, comparado a outros grandes clubes do futebol brasileiro, é uma dívida muito menor, né? E que, por isso, nos possibilita ter essa condição para seguir com um negócio de SAF, né? Então, de fato uma premissa que nós estabelecemos para uma negociação. Somado a isso, a necessidade de
demais investimentos para elevação do patamar esportivo do clube. É uma condição importante também, né? E, claro, um projeto de transformação do nosso futebol e transformação do clube de uma maneira geral. Então, são alguns pilares para conversas que se desenvolvem a respeito de um processo de possível adesão do Bahia a uma SAF. É um processo que a gente sabe que gera uma ansiedade muito grande no torcedor, e isso é natural, né? Porque tem acontecido com outros clubes e gera uma movimentação, notícias, mudança de forma de abordar o mercado, mudança de perfil de contratação, o investimento em si. O que nós temos dito desde o princípio é que o Bahia não procura somente um cheque, o Bahia procura um projeto que possa fazer com que o Bahia tenha essa mudança de patamar, né? E isso se dá por expertise, por know-how, por conhecimento, por entregas efetivas, né? Então, é um processo que é lento, que é cuidadoso. Nós não pretendemos dar um passo como esse sem cuidar, sem tomar todos os cuidados em relação à nossa instituição, porque é algo que é transformador e que muda muito a forma como o clube é gerido e que, por isso, precisa ser feito da maneira mais detalhada possível. Então, tenho certeza que se até o momento nós não conseguimos externar questões relacionadas à SAF, é porque nós estamos sendo o mais cuidadosos possível para que possamos entregar algo que seja realmente impactante e transformador para o nosso clube. Bacana. Você andou falando de know-how, de expertise, tudo. Especula-se muito sobre intermediador, né? E surgiu muito forte o nome de Paulo Pitombeira como um dos intermediadores ou como o intermediador da SAF no Bahia. Quanto isso tem de verdade? Depende se sair negócio, qual negócio sair. Né? Se sair negócio, o Pitombeira foi um dos intermediadores? Depende do negócio que sair. Comigo, eu sou muito. Claro, eu estou entendendo sua pergunta. Eu não sei, eu sou muito, eu gosto muito de florear, mas às vezes eu tenho que ser direto. E aí, não tem problema essa nenhum. Informação eu tinha algum tempo atrás, eu segurei que disseram não solte. E aí essa semana, aí soltou. Eu vi que saiu em rede social. O que eu posso garantir ao torcedor é que o Bahia é sabidamente, reconhecidamente, um dos clubes mais transparentes do Brasil, né? Se você pega aquele ranking lá de Rodrigo Capello, que é uma referência no jornalismo esportivo de gestão, você vê que o Bahia está lá no topo desse ranking de transparência e boas práticas de gestão. E o que eu posso dizer para o torcedor, para o sócio, é que fique muito tranquilo que qualquer negócio que seja feito no Bahia envolvendo uma SAF vai ser tratado com a maior transparência possível, como nenhum clube no Brasil fez e ouso dizer como nenhum clube no Brasil vai fazer, porque essa é uma marca das gestões democráticas do Bahia e isso a gente não abre mão. Isso para a gente é princípio, né? Então não tenha dúvida que qualquer negociação de SAF que se concretize, todas as informações vão ser tratadas de maneira ampla e restrita, com acesso ao Conselho Deliberativo, com informações sendo levadas à Assembleia Geral de Sócios, sobre todos os aspectos, inclusive eventuais comissões. Podem ficar muito tranquilos. E Guilherme falou no evento que na escala de 0 a 10 estávamos muito próximos de fechar um acordo de SAF. E eu perguntei a ele sobre as certidões negativas do Opportunity. Você, enquanto advogado, deve entender muito bem mais do que eu sobre isso. Existe aí um acordo, né, para que o Opportunity tenha a seguridade de que vai receber o que é necessário receber, se bem que há uma quantia que já vem sendo guardada há tempos nos cofres do clube que garante o pagamento da dívida com o Opportunity. Não, aí você está confundindo aí com BWA. É porque, na verdade, é quase tudo a mesma coisa, né? Não, não é não. São coisas bem diferentes. Então, esclareça. São coisas bem diferentes que envolvem cifras grandes, inclusive, do clube. O BWA é um processo que vem... O processo é de 2016, se eu não me engano, processo judicial, mas a dívida
reclamada é uma dívida de 2011. Basicamente, o ex-presidente destituído assinou um instrumento de confissão de dívida. É um documento que diz assim: o Bahia deve isso aqui. Na época, 6 milhões e uma fração, que virou mais de 20 milhões, né? Não dizia o porquê dessa dívida, não dizia nesse documento quando esse dinheiro entrou no clube, de que maneira esse dinheiro entrou no clube, qual a finalidade dessa operação financeira, não dizia nada. Basicamente, estava lá confessando essa dívida, sem qualquer explicação. Nós não encontramos registro contábil da entrada desse recurso nos cofres do clube. Não sabemos quando entrou, se entrou, aonde entrou esse dinheiro. Simplesmente fomos surpreendidos com esse documento, confessando essa dívida em nome do Bahia S.A., inclusive, na época, e essa cobrança judicial, que resultou e é importante a gente dizer isso, que em meio a uma pandemia, nós ainda tínhamos 10% de todas as nossas receitas mensalmente bloqueadas e retidas pelo Poder Judiciário, pela Justiça, para fazer frente a esse processo. Hoje nós temos mais de 21 milhões de reais na Justiça, bloqueados por conta dessa decisão. Fruto desse documento que eu falei aqui, de uma confissão de dívida sem objeto, sem explicação de nada. Certo? Esse é o processo da BWA. Existe um outro processo de uma empresa chamada Liga Futebol, que era a empresa que era sócia do Sport Clube Bahia, a empresa do Grupo Opportunity, que era sócio do Sport Clube Bahia, no Bahia S.A. Bahia S.A. e Liga Futebol eram sócios, Sport Clube Bahia e Liga Futebol eram sócios do Bahia S.A. E que existe um outro processo cobrando um outro valor, que é uma outra questão importante do clube. São os dois maiores processos do clube. Esses processos eles precisam ter uma certidão negativa emitida, correto? Para que o processo da SAF ande, ou eu estou falando não besteira? Não necessariamente. Porque você precisa ter a ideia de quanto é que vale cada processo, enfim. Mas se a gente não está descrito, não são questões, não são questões pautado? impeditivas, não são questões impeditivas para uma eventual negociação de SAF. Entendo. Mas assim, não é impeditivo. E aí me perdoa estar insistindo nisso, porque eu preciso entender, porque eu andei conversando com algumas pessoas e as nossas opiniões divergiram muito. Segundo o que eu andei lendo por aí, acho que a lei 6.318 da SAF, que é a lei da SAF, ela diz que para você constituir uma 16 mil, 15, 16 mil. Não, 6 mil não, bem depois. Tem um número que a pessoa falou, a pessoa falou tantas vezes que o número ficou alguma coisa 318, depois vocês procuram aí, quiserem corrigir aí, que vocês são especialistas. É 14.193. Não tem nada a ver com 618, mas tudo bem, vamos para frente. Sobre a lei da SAF, ela diz o seguinte, que para o clube que já é uma SA se tornar SAF, ele tem que destituir a SA primeiro. Isso é verdade ou é mentira? Não. O Bahia tem uma SA e aí vai se trocar só o sócio, por exemplo. Grupo Opportunity sai e entra, exemplo, tá? Entra o Grupo City. Não. A questão da composição de eventual SAF pelo Bahia independe da resolução do Bahia SA. 14.193, de agosto de 2021. São temas apartados. Não há impeditivo de uma coisa por conta da outra, não. Então, assim, eu tinha informação que o Bahia dependia de certidões negativas para pagar, para poder ser mais um dos processos para a SAF andar. Talvez as pessoas estejam fazendo confusão, porque você não pode ter uma empresa participando de duas SAFs ao mesmo tempo, né? Isso, mas a gente está falando de uma SA e uma SAF, que são coisas diferentes. A SAF é regulamentada por essa lei, 14 mil e fração aí que a gente falou há pouco. 193. A SA a lei da SA é regulamentada pela Lei Pelé, lá atrás, né? De 98. Então, são circunstâncias diferentes. Não há impeditivo para adesão a um processo de SAF em decorrência de alguma SA que esteja mal resolvida. Não há. Isso. O número da lei da SA é a 6.404/76.
Essa é a lei geral das SAs, né? No Brasil, mas não da SA no futebol, que foi instituída ali pela Lei Pelé. Hoje existe hoje, se você pudesse dar entre uma escala, e é importante, Vitor, eu bato sempre nisso aqui no canal, eu entendo que a diretoria executiva tem um papel gigante, né? É como disse um sócio na Assembleia, e eu achei excelente a colocação dele, que o presidente do Bahia, ele é como se fosse o governador do estado, e o vice-presidente, o vice-governador do estado, é algo que dá uma importância gigante, né, para vocês na frente do Esporte Clube Bahia, porque é o maior clube do estado, é o maior clube do Nordeste, e quem que não gostou que morre das costas. Mas a gente falando disso, é importante vocês estarem aparecendo para esclarecer essas coisas, porque se diz muita coisa sobre isso, e se pauta muita coisa sobre isso, e a gente precisa ter norte do que a gente falar a respeito de City, de SAF ou de SAF. Eu não vou falar o nome do grupo, né, por respeito à cláusula e tudo mais, para poder não, né, deixa isso para a gente que produz conteúdo. Mas é importante a gente ter ter par do que está acontecendo, porque muito se pensa que a lei da SAF ela vai ser algo estralou, vendeu. Você pensa nisso? Se você conseguisse dizer assim, olha, tá mais perto do que longe, tá mais longe do que perto. Acho que a gente tem um processo que está amadurecendo, João. Veja, a gente a lei é de agosto do ano passado. A gente já vinha entendendo essa movimentação de mercado desde antes da lei ser promulgada. Então, a partir do momento que a lei passou a vigorar, nós começamos a ser muito procurados no mercado. O Bahia é um clube interessante para investimento. E isso fez com que a gente começasse a estruturar um processo interno de compreensão, de estudo, de análise, né? De avaliação do mercado de uma maneira geral. Quem são os bons parceiros em potencial? De que maneira a gente pode buscar dialogar com essas pessoas? Quem é que está interessado? Quem são os novos entrantes? Qual o dinheiro que está se aproximando do país, quem é que quer investir aqui, de que maneira, qual é a melhor formatação de SAF. A gente vem num processo de quase 1 ano de estudo aí. Então, evidentemente que a gente está num processo de maturidade muito maior, né? Muito maior. Mas um negócio dessa natureza não depende só de uma parte, é um processo que envolve diversas partes. Então, muitas vezes, quando você acha que o processo está muito próximo de acontecer, surgem circunstâncias que, como eu falei, veja, sem querer citar exemplo de outros clubes aqui, porque não convém, mas se você pega alguns casos que a gente tem acompanhado pela mídia aí, acaba sendo muito ruim quando essa discussão se publiciza de maneira antecipada, porque você se vê forçado a antecipar, a queimar algumas etapas, a pressão faz com que você não tenha tanto cuidado na condução do processo e acabe se desguarnecendo em relação a questões muito importantes. Então, se a gente for realmente migrar para um processo de SAF, a gente tem que pensar no passado, no presente e no futuro, né? Como é que se resolve caso uma sociedade como essa não dê certo? Como é que se resguarda a instituição? De que maneira a sua história e a sua tradição vão ser respeitados e vão ser preservados, né? Tudo isso precisa ser pensado nesse momento, assim, né? Então, se a gente antecipa algumas questões para o debate público, isso pode trazer prejuízos que são incalculáveis. E aí sim, caso isso aconteça, eu vou ficar, o meu sono vai ficar prejudicado enquanto gestor, o sono de Guilherme enquanto presidente, né? Então, por isso que a gente evita em falar assim em percentual de certeza que vai acontecer, de 0 a 10, quanto é que vai. Não é porque a gente não queira, não é porque a gente não queira satisfazer a curiosidade do torcedor. O que a gente mais gostaria de fazer era falar francamente e abertamente sobre tudo. Mas se a gente não faz, é porque tenho certeza que nós tratamos do clube com um cuidado imenso, assim, com um carinho enorme, com cuidado de quem quer fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Nem sempre o que a gente quer se materializa e acontece. Mas o nosso trabalho é muito cuidadoso para que as coisas sejam da melhor forma possível. Quanto a isso, não tenho dúvida que a gente faz assim no maior detalhe, maior nível de detalhe. E tenho certeza que no primeiro momento que for possível trazer detalhes, além daqueles que a gente está trazendo, a gente vai fazer
e de uma maneira que o torcedor possa se sentir contemplado.